Agora deixa eu explicar para vocês. Vamos prestar atenção aqui no código. Olha só, primeiro, a gente tem que entender que um bin nada mais é de que uma referência a uma classe. Vai ser um objeto instanciado, certo? Que utiliza o padrão Java Bean. Bean é de feijão, né? Então tem um padrão chamado Java Bean, que nós temos que seguir esse padrão, que são propriedades privadas, métodos getters and setters, construtor padrão e que implementa interface serializable. A grosso modo é isso aí, tá? O básico dele é isso. Então, para construir para que o Spring possa instanciar essa classe, ele tem que estar nesse padrão. Por exemplo, se eu removo o construtor padrão da minha classe usuário DAO, por exemplo, já começamos a tirar do padrão Java Bean. Já não dá para trabalhar, tá? Então ele trabalha com a ideia de getters and setters nas propriedades privadas, tá? Construtor padrão sem parâmetro. Beleza, de entrada. E que implementa uma interface chamada serializable, tá? O outro Bean, o que acontece? Nós temos que entender isso aqui, ó. Você tá vendo esse comando aqui? Olha o que ele faz. Vou até pôr um ID aqui nele, ó, só para você ter uma ideia, para ficar mais claro, ó. Vou pôr um ID aqui, ó. ID, vamos chamar aqui, ó, uso DAO. Pronto. Olha só, eu coloquei só para explicar, mas vocês podem colocar, mas eu vou colocar para explicar. Ó, o que acontece? Aconteceu isso aqui, ó. Pensa que naquela linha, naquele comando aconteceu isso aqui, ó. Tá? Didaticamente falando, para que vocês possam entender. Ó, aconteceu isso aqui, ó. New, opa, sempre tem um problema com esse T aqui. New, ele tem, mas eu tenho que vencer isso. Olha lá. Um dia eu vou ficar bom nesse negócio. Olha lá. Opa, new usuário DAO, certo? E ele declarou uma variável chamada usuário DAO, do usu DAO, recebe isso aqui. Olha só. Quem que é esse usu DAO aqui? Quem que é esse carinha aqui, ó? Quem que é esse cara? É o ID. Opa. É o ID. É a propriedade ID. Tá vendo? Olha lá. É isso aqui. Pronto. O ID é isso aqui. Entendeu? E esse new usuário DAO é o objeto que vai ser instanciado. Então, quer dizer que se eu der um ID, essa instância é exatamente esse comando aqui, ó. Ele faz uma instância e guarda a referência uso DAO. Quer dizer que se eu quiser vincular essa instância com outro bin, eu posso vincular. O que é um outro bin? Um outro objeto. Agora esse aqui, por exemplo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse outro bin, como que ele chama? Postgres Data Source. Qual que é a classe dele? org.apache.commons.dbcp, né? Basic Data Source. Essa é a classe. Então eu vou pôr aqui didaticamente para vocês entenderem. O que aconteceu nesse caso aqui? Ele fez a mesma coisa, só que ele fez assim, ó. Vou até duplicar isso aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele fez isso aqui, ó. Ele declarou uma variável do tipo post, e qual que é o tipo dele? Post, classe? Essa classe aqui, ó. Basic Data Source. Basic Data Source, então vamos lá. Então ele criou isso aqui, ó. Basic Data Source. Qual que é o nome da instância? O ID dele? É o ID. PostgreSQL Data Source. PostgreSQL Data Source. Recebe new. A grosso modo, aconteceu isso aqui, naquela outra linha lá. Só que, olha só, vamos entendendo aqui. Agora até aprendi a usar o lápis agora. Agora ficou bom, hein? Aí, beleza. Muito bem, criei o outro objeto. Então quer dizer que esse comando aqui, ó, fez isso. Aí você fala, bom, mas e esses outros subtags aqui? Isso aqui é uma tag bin. Esse property, o que acontece? Um objeto não tem propriedades? Não tem propriedades? Essas propriedades não tem método get e set? Então imagina o seguinte, ó, existe dentro daquele objeto uma propriedade chamada driver class name, ou seja, dentro desse objeto aqui, ó, existe uma propriedade chamada driver class name, que vai receber, através do método set, que nós vamos colocar, que vai receber esse valor aqui, ó. Acontece isso aqui, ó. Olha lá. Pronto. Aconteceu que esse objeto que foi instanciado tem uma propriedade chamada driver name class que recebeu esse valor aqui, através do método set que ele colocou o dado aqui dentro.
Aconteceu aqui também a mesma coisa, ó. Tem uma outra propriedade, o URL aqui dentro, né? Vou pôr aqui embaixo, ó, o URL, que vai receber esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, que é o caminho do banco, que vai ser DB aqui, né? Que a gente colocou. Ó, DB. Property recebe isso aqui, ó, entre aspas. Então perceba que o que nós estamos fazendo é aquilo que a gente já faz, que é instanciar um objeto e setar dados nas propriedades. Só que a diferença é que nós estamos fazendo isso via configuração. Aqui nós estamos instanciando um objeto new nele e setando propriedade dentro dele. Mais nada, via configuração. Nós estamos já deixando pré-definido para o Spring. Ó. Spring, toda vez que eu precisar desta instância aqui, você me dá ela com essas configurações. E o Spring já entrega para nós o objeto com essas configurações. Toda vez Spring que eu precisar, nesse caso aqui, ó, o nosso usuário DAO, ó, ele não foi definido propriedades para ele. Mas vamos supor que tivesse propriedade dentro dele que a gente quisesse definir, era só tirar esse barra aqui, ó, e fazer assim, ó, barra bin, e aqui começar a colocar. Bom, vou definir agora um valor para uma propriedade dele. Aí vamos supor que ele tem uma propriedade lá, x. Pronto, ele vai ter uma propriedade x, valor igual a y. Ou seja, eu defini um valor para uma propriedade daquele objeto. É assim que funciona a configuração do Spring. Estão entendendo isso? Está ficando claro? Então você tem que entender que quando você vê um bin desse jeito aqui, você está vendo uma instância. Quando você vê outro bin desse aqui, você está vendo outra instância cheia de properties setada. Só isso. E quando você vê outro bin aqui, ó, Entity Manager Factory, você está vendo outra instância com essas configurações, com essas propriedades. Tá? Toda vez que eu pedir para o Spring a instância Entity Manager Factory, ele vai me dar esse objeto do jeitinho que está aqui. Agora vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Então, já entendemos isso aqui, né? Olha só, pessoal, vou fazer assim, ó, barra bin. Mas como não tem nada aqui dentro, tá vendo? Não tem nada entre o bin e barra bin, não tem properties. Então nem compensa eu colocar esse barra bin. Eu ponho aqui um barrinha e beleza, é o barra bin. Agora aqui não, ó. Bin barra bin, por que eu fui necessário fechar lá embaixo? Porque eu coloquei tags filhas aqui dentro. Tá? Essas properties, por exemplo, isso aqui, ó, tá vendo? Property barra property. Poderia ser assim, ou poderia ser como? Assim. Melhorado, olha só. Ó, pronto, que é a mesma coisa. Tá vendo? Dá certo também. Ó, isso aqui, ó. Dá certo também. Aí, fechamento, ó. Ó, fechamento. Pronto. Mesma coisa. Entendeu? Agora aqui eu não poderia fazer um barra bin. Concorda comigo? Eu não poderia fazer isso aqui, ó. Não poderia fazer isso aqui. Por quê? Porque ele tem coisas entre ele. Ou seja, conteúdo, subtags. Estão entendendo bem isso aí? Tranquilo? Pelo visto, sim. Então tá, então é isso, você tem que bater o olho, porque assim, eu gosto de explicar, de gerir, ficar explicando bastante isso aqui, porque eu vejo que às vezes a pessoa se perde numa configuração. Ela olha uma configuração e fala, ixi, que tanta coisa, o que eu tenho que colocar, o que eu tenho que tirar. Então se você consegue entender, mesmo que seja um arquivo gigante, cheio de um monte de coisa, você olha para ele aqui, o que você tem que olhar é que você tem que bater o olho num bin disso aqui e ver uma bolinha assim, ó, uma instância. Pronto. Você bate o olho num outro bin aqui, ó, vê outra instância. Você bate o olho no outro bin aqui, ó, você vê outra instância. Então, resumindo, essa configuração, nós temos três instâncias, três objetos. Um objeto da classe usuário DAO, um objeto da classe Basic Data Source, que é um Data Source quer dizer o quê? A fonte de dados. Aqui nós vamos configurar a questão do banco de dados. Mas por que eu precisei criar um Basic Data Source? Porque é o seguinte, nós não vamos criar um Entity Manager. Para eu criar um Entity Manager, eu preciso ter um Entity Manager Factory. Lembra daquela aula? Uhum. Mas para eu precisar ter um Entity Manager Factory, o meu Factory precisa de informações do banco. Até então, o próprio Hibernate nosso já estava construindo isso. A gente vai tirar da mão do Hibernate, vai falar, Spring, você que vai dominar o negócio aqui. Continua usando o Hibernate. Só que como o Spring controla para mim os objetos, então mesmo quando eu quiser um Entity Manager, o Spring vai lá no Hibernate, instancia para mim e me dá. Eu não falo direto mais com o Hibernate. Eu falo, Spring, me dá um Entity Manager. Ele tá bom. Vai lá no cara e busca. Ele é um guarda-chuva. O Spring é um guarda-chuva. Entendeu? Então ele protege todo mundo. Então você vai lá no Spring e fala, eu quero uma instância do Hibernate. Ele, tá bom. O Spring, por seu mecanismo interno, vai lá e conversa com o Hibernate e fala, ó, o cara quer uma Entity Manager. Ele utiliza os objetos dele, entrega uma instância do Hibernate, toma, um Entity Manager para você. É assim que funciona, entendeu isso?
Ele que faz isso. Mas ele trabalha com Hibernate e trabalha com outro Com framework. outro framework. Exatamente. Qual que é Entendeu? qual que é o normal de Esse trabalhar? mundo já tá sabendo. Como? O que é o normal usual de trabalhar com Spring, Hibernate e o que mais que eles usam? Nós vamos usar agora, integrar mais com JSF, com outros frameworks aqui. Tá? Segundo. Então, beleza. Então, vamos lá. Agora, continuando aqui. Então, nós criamos aqui esse tal de data source. É o que? É a configuração do banco de dados. Tá? Onde que ele está, o login, senha, beleza. Aquela configuração que a gente fez na aula passada, no persistência, nós vamos deixar ela quieta. Porque aquela é para quando a gente está usando diretamente o Hibernate. A gente não está usando o data source. Então, a gente mesmo, não existe Spring na história, só existe você e o Hibernate, aí você trabalha daquele jeito. Agora, como existe o Spring na história, nós estamos configurando aquilo dentro do Spring, porque o Spring vai precisar passar essas informações para o Hibernate. Por que nós estamos jogando dentro do Spring? Porque é o seguinte, vamos falar assim, Spring, me dá uma instância do Entity Manager. Mas para eu conseguir uma instância do Entity Manager, eu preciso das informações do banco. Então, quem que dá essas informações do banco é o próprio Spring. É ele que está pedindo, então ele fala, tá bom, vou te dar um Entity Manager, mas você quer conectar com quem? Aí ele te fala, o Data Source é isso aqui, ó, toma. Me dá uma instância do Entity Manager e esse é o banco que eu quero, que vocês me dê esse Entity Manager. Beleza, então. Aí agora o próximo passo é configurar o Entity Manager Factory, tá? Que é aquele que vai construir o Entity Manager pra gente, que a gente já entendeu. Né? Então, o Spring, ele já tem uma classe dele implementada, que se chama Local Container Entity Manager Factory Bean. Amém. Porque é gigante, né? É verdade, né? Essa é grande, né? Local Container Entity Manager Factory Bean. Eu achava que eu construía classe com nome grande, mas isso aqui nossa mãe. Então, beleza. Essa classe Local Container Entity Manager Factory Bean, ela que vai fazer o quê? Ela que vai instanciar para nós uma Entity Manager. Tá? Então, ou seja, eu falo assim, ó, eu vou precisar de uma factory, ela é a nossa factory, beleza? Aí eu seto uma propriedade nela, então ele é um objeto também com uma propriedade chamada data source, a propriedade fixa. Aí aqui eu vinculo esse comando ref, esse atributo ref, tá vendo esse atributo ref? Ele quer dizer o quê? Bom, eu vou passar o data source. Quem que é o data source? É um outro objeto, é um outro bin. Esse ref, você só vai colocar ele quando você vai referenciar uma propriedade com outro bin. Então, nesse caso, olha só o ref aqui, ó. Quer dizer o quê? Postgre Data Source quer dizer o quê? É esse bin aqui, ó. Vamos trazer aqui para o desenho para ficar claro, para ficar cristalino. Ó, esse aqui é o nosso Postgre Data Source. A gente veio aqui agora e criou um outro objeto, ó. Vai ficar cristalino agora. Criamos um outro objeto. Como chama esse objeto? Entity Manager Factory. Vamos colocar aqui o nome dele. Vou tentar mais uma vez com o T aqui. Aí nunca dá certo na primeira. De novo, nunca dá certo. Agora vai. Pronto, consegui. Beleza. Olha lá, esse é o nosso objeto chamado Entity Manager Factory. Só que ele tem uma propriedade interna chamada Data Source. Então quer dizer que ele tem uma propriedade chamada Data Source. Internamente aqui, ó, Data Source. Tá ok? Agora, o que nós vamos fazer? Esse Data Source, qual vai ser o valor dele? É uma referência de quem? Postgre Data Source, ó. Postgre, que esquisito o nome desse Data Source. PostgreQL Data Source. Ficou feio o nome, hein, cara? Ficou feio, tá? A gente pode falar PostgreSQL. Opa, ficou pior ainda. SQL, pronto. Data Source. Postgre. Você poderia configurar dois SQL. aí? Pode, você pode. Mas você colocaria como? Outro property aí? Outro data source? Não. Nesse caso, você vai vincular uma propriedade. Ele só tem uma propriedade do Data Source. Então você vai vincular só um com ele. Entendeu? Nesse caso aqui. Aí então vamos chegar lá. Para ficar mais claro. Então, tipo assim. Mas eu entendi. Você já quer imaginar uma situação onde o cara tem mais banco, né? Dois beleza, bancos. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então vamos lá. Aqui, olha só. Então. O que nós falamos aqui? Passei uma referência. Então, quando eu passo uma referência, o que acontece aqui? Ó, olha só. Quem que é o meu PostgreSQL Data Source? Não é esse objeto aqui? Ó? Então, vai acontecer isso aqui. Ó. A referência é isso aqui. Ó. Pronto. Isso é uma referência. Entenderam? Olha lá, a referência é isso aqui. Então, aconteceu o seguinte. Ó. Eu falei que o meu Entity Manager na propriedade Data Source é uma referência chamada PostgreSQL Data Source. Então, ele criou um vínculo, um ponteiro para esse objeto. Ficou assim. Então ficou assim, ó. Nós já temos um objeto, esses dois estão vinculados, ó, e nós fizemos tudo via XML. Então nós criamos um bin, criamos outro bin e falamos que uma propriedade desse bin está sendo referenciado por outro. E ficou assim. Então olha só,
Olha lá, esse ref quer dizer isso. Agora, eu não posso colocar aqui, por exemplo, X, ó. Por quê? Existe algum bin com ID X? Não. Se existisse algum bin com ID X, sim. Eu poderia até pôr aqui, ó, o Zudal. Olha lá, o Zudal. Vou colocar aqui, ó, esse cara aqui, ó, uma referência. Tá certo? Tá certo, só que na hora de rodar vai dar erro. Por quê? Porque esse data source não é compatível com esse tipo aqui, ó, o Zudal. Tem que ser um tipo compatível, ó, base data source. Então eu vou passar um ID que existe, que é esse cara aqui, ó. Pronto. Entendeu isso aqui? Ficou cristalino? Ficou cristalino? Ficou nítido, né? Então beleza. Esse barra property é necessário, a gente pode pôr assim, ficar bonitinho. E uma outra configuração que a gente vai setar nesse mesmo Entity Manager é uma propriedade chamada JPA Vendor Adapter. Essa propriedade, ela diz quem é o meu provedor, JPA. Que no caso nós estamos usando o Hibernate. Lembra daquela história que eu falei para vocês? Qual é o provedor? O provider, né? Ou seja, aquele que fornece a implementação. Então, beleza. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar nessa propriedade, eu tenho que passar para ele as configurações, as informações do framework. Só que, olha só que interessante, aqui tem um outro jeito de passar uma referência. Um outro jeito. O primeiro jeito, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. Ó. O primeiro jeito, eu coloquei propriedade, data source e referência a um bin externo. Tá vendo? Ó, um ID a um bin externo. Eu liguei essa propriedade com aquele bin. Certo? Uma outra forma de eu ligar aquela mesma propriedade ou uma outra propriedade com o bin, por exemplo, se eu quisesse fazer isso daqui, eu poderia tirar essa referência. Tá vendo? Eu poderia tirar essa referência. Poderia colocar aqui o barra properties e jogar esse bin lá dentro. Ó. Seria uma outra forma. Olha o que eu fiz. Eu declarei a propriedade e passei um objeto como parâmetro. Seria como se eu fizesse isso aqui, ó. Na hora de dar um data source, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Recebe, né? New basic data source. Ó. Eu já tô na hora que eu estou setando a propriedade, eu já estou colocando o objeto ali dentro dela. Então seria uma forma direta, sem você vincular com ele de forma externa. Então ficou assim. Então essa outra forma seria como se você passasse, construísse aqui esse objeto e passasse ele como parâmetro para aquela propriedade. Então eu vou deixar assim separado, como estava mesmo, só para a gente ter a ideia, né, do data source com ref, com referência. E nesse outro caso aqui, que é o JPA Vendor Adapter, nesse outro caso nós vamos usar essa outra forma de passar um objeto como parâmetro. Então a gente passou aqui, como que nós passamos aqui? Nós passamos o bin como parâmetro de entrada. Que bin é esse? É uma instância do JPA Vendor Adapter, onde eu passo suas propriedades do banco. Vai construir o banco automaticamente, vai exibir o SQL e o dialeto do banco, que é a linguagem do banco. Ou seja, aquelas configurações, vou até tirar o barra aqui no final, vocês não precisam se preocupar em fazer isso aqui igual. O que vocês colocarem está rodando. Eu que já estou mostrando coisas novas aqui para vocês. Tá? Então, beleza. Então, o que nós fizemos aqui? Construímos um objeto e setamos 3 propriedades nele. E passamos ele como parâmetro para essa propriedade desse outro objeto. Então, eu tenho um objeto que entrou na propriedade desse objeto. E aqui também, ó, eu tenho um objeto referenciado externamente que entrou na propriedade do Entity Manager. Então, resumidamente, meu Entity Manager precisa de data source e precisa do provider. Quem é que vai... Ou seja, qual é o banco, falando em português, claro, qual é o banco que eu vou conectar e quem é o meu fornecedor JPA. Só isso. A pergunta é a referência às propriedades do banco, qual é a adapter JPA, nesse caso o Hibernate. Tá ali. Então é bem simples a configuração. Só que aí tem um detalhe. E o que nós vamos fazer com aquela outra configuração lá que a gente fez, né? A gente fez o persistence, XML, já estava com tudo isso aqui configurado, né? E agora, o que eu preciso fazer? Nada. Eu não preciso de mais nada disso aqui. Concorda? Que todas as informações que eu já passei lá. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso apagar essas propriedades. Eu nem preciso mais dela. Eu posso apagar assim, ó. Acabou. Não preciso mais delas. Por quê? Porque nós não vamos mais trabalhar diretamente com o Hibernate. Nós vamos falar, Spring, eu quero um Entity Manager Factory. Beleza. Ele já tem as informações do banco, ele já vai saber conversar com o nosso fornecedor. Então não preciso mais fornecer aquelas propriedades diretamente. Tá? Só uma questão para vocês entenderem. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos testar isso aqui.
Vamos seguir o nosso receitinha de bolo. Tá? Vamos acrescentar uma biblioteca para o nosso Base Data Source. Tá vendo? Nós acrescentamos ele, mas não tem biblioteca para ele. Aonde que ele está? Vamos pegar o pão nosso de cada dia, copiar e jogar lá dentro do nosso pão. Jogando dentro do pão. Vamos ali. Olha só. Agora sim ele vai baixar aquela dependência que a gente precisa. Tá? Então, olha só um detalhe aqui. Ó. Você fala assim, bom, vou configurar aqui o meu Spring. Né? Na hora de construir o meu objeto DAO, por exemplo, ó, se você der um contra espaço aqui, para a construção do BIM, nós temos aqui uma série de propriedades a configurar. Tá vendo? Uma série de combinadas. Por exemplo, uma delas é o escopo. Ó. Lembra que eu falei daquela questão para vocês do singleton? Eu já disse aqui, ó, tipicamente, né, singleton. Ou seja, um objeto é instanciado e pode ser compartilhado com vários outros objetos. Então você tem vários objetos que precisa dele, até eu dei o exemplinho lá do objeto x e y, né? Lembra que eu falei dele? Então você pede, por exemplo, esse objeto precisa do usuário DAO, esse também precisa. Então quer dizer que o usuário DAO vai ser compartilhado com vários objetos, o mesmo usuário DAO. Então isso é o singleton, né? Então, por exemplo, se você quisesse visualizar essa propriedade, você poderia pôr escopo e singleton, por exemplo. Isso quer dizer, mas tipicamente já é singleton, tá? Então, você poderia estar visualizando ele dessa forma aqui. Mas entende? Imagina se você tiver um sistema muito usado, você fazer um singleton ele poderia ser sobrecarregado. Então, tem que tomar cuidado com o singleton. O singleton não é uma solução para tudo, tá? Não é uma solução para tudo. É um padrão que você vai usar, mas aí você tem que saber se no contexto dos seus requisitos, o singleton é a melhor solução, porque senão você tem que analisar bem isso aí, tá? Mas de um modo geral, por exemplo, para esse caso, por exemplo, de um DAO, por exemplo, né, a melhor coisa é ter ele como um singleton. Não tem necessidade de ter vários DAOs na memória para resolver o problema do salvar, por exemplo. Né? O Entity Manager também, né, um singleton. Para que você vai querer ter um monte de Entity Manager na memória? Né? Para cada vez que você precisar de uma entidade, de um gerenciador de entidades, você tem que criar de novo o Entity Manager. Né? Ou seja, nesse caso aqui, ó, o Data Source, mesma coisa, resolve. Então, para esses casos aqui mais comuns, o singleton é a melhor solução. Tá? Então, vamos rodar. O próximo passo agora, vamos seguir aqui o próximo passo, colocamos aqui o nosso Commons, que é uma dependência, e vamos colocar mais uma dependência do Local Container Entity Manager Factory BIM. Amém. Lembra que eu fiz essa classe gigante aqui? Então coloca aqui mais outra dependência no nosso pão. Abre aqui o pão nosso e coloca ali embaixo. O pão vai ficando cada vez mais gigante. Então, o pão ele vai crescendo, vai ficando recheado cada vez mais. A ideia é que você comece a entender quem é quem. Para que serve o pão? Quando que eu vou no pão? Eu vou no pão toda vez que eu quero inserir uma dependência. Quando que eu vou no application context? Eu vou no application context toda vez que eu quero definir um objeto que vai ser gerenciado pelo meu Spring. Ou seja, os meus objetos que vão ser aí injetados, que vão ser controlados por injeção de dependência, a conexão com o meu banco, meu Entity Manager Factory. Então, eu venho aqui. Tá? Falou em conexão com o banco de dados, a partir de agora, a gente vem no Application Context. Tá? Falamos em conexão com o banco, em objetos que vão ser injetados por dependência, vemos para o Application Context. Tá ok? Beleza. Quero configurar as dependências do meu projeto, vou no POM. É isso aqui. Então, são dois XMLs diferentes que fazem coisas diferentes. Isso como você colocou foi no POM? Tudo que é dependência, tá vendo? Dependência barra dependência é no POM. Você não pode pôr uma dependência, por exemplo, no arquivo do Application Context, entendeu? O POM só faz isso, controle de dependências. Tá? Beleza? Aí tem um outro detalhe importante, que é o controle de transação. Então nós vamos acrescentar mais uma coisa no Spring, que é o controle de transação. Hoje, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Vamos abrir aqui o nosso usuário DAO.
Tá vendo? Eu quero controlar a transação. Então eu venho aqui, inicio uma transação, né? Faço commit da transação, faço o rollback da transação. Nós que estamos controlando isso. Tá de uma forma bem simples aqui, mas nós poderíamos fazer um controle de transação mais eficiente. Mas para isso a gente já utiliza o Spring. Fala, Spring, gerencia para mim essas transações, controla para mim essas transações. Isso é possível também. Então, para fazer o Spring controlar nossas transações, a gente acrescenta mais alguns itens ali e já está tudo resolvido. Por exemplo, vamos voltar aqui para o nosso step by step aqui. Vamos voltar lá. Voltando. Cadê onde eu estou? Estou perdido. Está aqui. Adicionando o controle de transações. Porque eu já quero deixar pronto essa configuração do Spring todinho, explicando como que ele funciona, para que serve cada coisa. Toda vez que eu ponho esse XML, o que ele vai resolver. Cada bin desse, o que ele resolve. Cada bin dele, como que ele funciona. Aí no final, a gente começa a usufruir disso aí. Daqui a pouco a gente começa a mexer, colocar a mão na massa nas classes Java. Tá? Mas tem que deixar tudo configurado para que a coisa funcione. Então agora, o que nós temos que entender é o seguinte. Existe uma coisa chamada namespace. XML namespace, NS. Este cara, o que ele quer dizer? Ele importa um conjunto de tags válidas. Ele habilita o seu XML para você configurar algumas tags válidas. Por exemplo, a tag bin. A gente colocou aqui, ó, uma tag chamada bin, tá vendo? Presta atenção aqui, ó, bin. Coloquei uma tag bin. Mas aonde que está escrito que essa tag bin é válida? Em algum desses namespaces aqui, ó. XML NS, por exemplo, ó, bins, aqui, ó, esquema locator, bins. Então, tem várias coisas dizendo, fazendo referência a esses bins. Então, quer dizer que se eu tirar esses caras aqui, ó, por exemplo, deixo só aqui, ó, bins/bins, esse cara já começa a ficar invisível. Por exemplo, se eu vier aqui e dar um contra-espaço, cadê as propriedades? Não mostrou mais nada para mim das propriedades. Né? Por quê? Porque elas estão escritas pelos namespaces. Então vem aqui, opa, agora apareceu. Apareceu. Por quê? Porque os namespaces carregou para mim as informações daquela tag. Então se eu quero colocar outros tipos de tag, a tag bin, por exemplo, é muito simples. Tá? Já está pronto. Já vem por padrão. Agora eu quero fazer o seguinte. Quero acrescentar uma tag chamada tx, não tem nada a ver com bin. Outra tag. Então quer dizer que eu preciso de uma outra biblioteca daquela, de um outro namespace para poder trazer. Então a gente tem esses carinhas aqui, ó. Tá vendo? TX, que é de transação, ó. Olha só, esses outros aqui, ó. TX. Tá vendo? Então se eu não acrescentar esses caras aqui, ó, na cabeça do nosso XML, a gente não consegue, por exemplo, importar e carregar essa notação. Então o que eu sugiro vocês fazerem? Pega essa cabeça aqui, ó, todinha, e copia. Não vai copiar só aquilo que está em escurinho. Copia todinha ela aqui, ó, e faz assim. O que eu falei, isso aqui é o curso quase inteiro é só configurando, ó, tá vendo? Colocamos e está resolvido. Agora eu consigo ter acesso às tags do TX, ó. Tá vendo? Coloca dentro do bins ali? Eu apaguei o bins, na verdade. Tava assim, né? Ó, tava assim. Eu apaguei o meu bins aqui, ó, todinho, ó, e coloquei ele. É a abertura do comando. Substituir. É mais fácil fazer isso do que pega um, copia aqui dentro, pega outro, pega todo ele e já joga aqui em cima. Tá? Beleza. Isso quer dizer agora que essa anotação aqui, tá vendo? Essa anotação aqui, ó, Annotation Driver Transaction Manager, quer dizer que ela vai estar funcionando agora. Então a gente pode copiar esse cara aqui, ó, tá vendo? Olha só. Copia só de baixo, menos esses 3 pontinhos, tá? Copia só isso aqui, ó. Copia. Não, pode virar confusão aí, né? Copia só isso aqui. Pode colocar aqui dentro, por exemplo. Na primeira linha aqui, por exemplo. Pode colocar aqui. Ó, Transaction Driver e tal. Tá funcionando. Como que eu faço para saber se está funcionando? Será que está funcionando mesmo? Ó, deu um contra-espaço e ele achou 2 propriedades aqui. Atributo, add atributos. Achou 2 atributos, ó. Olha lá. Opa, então quer dizer que ele encontrou esse TX aqui, ó. Se ele está me mostrando os atributos, quer dizer que o negócio está funcionando, está fluindo. Tá? Olha lá. Ctrl D, ele deleta uma linha. Ctrl D, ele remove uma linha inteirinha. Aí, beleza. Quer dizer que esse Annotation Drive aqui, ele vai habilitar, ó, Annotation Drive. Ele vai habilitar a gente fazer uma coisa bem interessante no nosso projeto.
bem interessante mesmo. Que é só chegar aqui no nosso DAO e fazer uma anotação, assim, não precisa fazer ainda não, tá? Fazer isso aqui, ó, transaction, ó, transaction, pronto, ou transactional, é que não tem ainda. Colocou uma anotação, ele já vai dizer, bom, o Spring vai entender que ali ele vai controlar a transação. Acabou. Entendeu? Quem está habilitando isso aí é aquela instrução que nós vamos colocar aqui, ó. TX, Notation Driver, Manager e tal. É isso aqui. Só que para isso nós temos que criar um Transaction Manager, um gerenciador de transação, né? Nós vamos estar dando os próximos passos aí. Que no caso é isso aqui. Bom, vamos verificar aqui. Vamos ver quais são as dependências que estão faltando aqui. Acrescentei, aí o POM deve estar assim. Ó, ficou... Tá aqui, bonitinho, banco de dados, data source, Spring. O Spring não tá assim, não. Ele colocou umas coisas a mais, né? Ah, tá, verdade. Então vamos acrescentar aqui o CGLib, o Spring ORM, o Spring Contest já tinha? Sim. Só tinha um do Spring Contest. O Contest e o Core, né? Só tínhamos dois, né? O Core e o Contest, né? Deixa eu ver. Agora vai faltar o ORM e esse CGLib, tá vendo? Core e Contest, Isso, então acrescenta esses dois que eu botei. O ORM também tem. O ORM já tinha? Já, a gente colocou agora. Agora? Foi o último que a gente colocou. Ô, louco. Esses três a gente tem. Só falta esse CGLib. CGLib, então vamos acrescentar lá. Deixa eu ver aqui o meu. Deixa eu pegar o meu POM. Ó, o RM já estava aqui, certinho, é verdade. Inclusive eu até. Deixa eu usar aqui o negócio do Spring Version. Não perdi. Tá, beleza. Aqui tem. Só esse CGLib. Transactional, né? Isso. Agora, JPA Transaction Manager. Agora nós vamos criar o nosso Transaction Manager, tá? Que é ele que vai ser o gerenciador de transações. Quando nós colocamos aquele Annotation Drive, na verdade, ele deveria ser o segundo passo. Por quê? Porque antes de eu habilitar a anotação de transação, eu já teria que ter o meu controlador de transação. Então, o nosso controlador de transação já é um BIM também. É esse cara aqui, ó, Transaction Manager. Ele é o nosso gerenciador de transações. É ele que vai gerenciar isso aqui. Tudo é objeto no Spring. Então, bom, eu falei que as minhas transações vão ser controladas por alguém. Quem é esse alguém? O JPA Transaction Manager. Ele que vai gerenciar para nós, esse objeto aqui. Então eu só digo que é ele, só que como ele vai gerenciar as transações, beleza, eu tenho que dizer para ele sobre qual factory ele está relacionado, qual Entity Manager Factory. Então a gente faz isso aqui, ó. Construção do objeto de gestão de transação do Spring. Copia esse cara e vamos jogar ele acima. Perdão. No application. Acima do TX. Do TX. Por quê? Porque o TX ele está habilitando a anotação, só que quem que é o Transaction Manager? É uma referência a um objeto aqui, ó, Transaction Manager. Tem que ter o mesmo ID. Esse cara é esse. Então nós vamos criar um BIM e passar ele como parâmetro para lá. Eu recomendo até a gente colocar isso aqui mais para baixo, sabe por quê? Porque você está vendo aqui um Entity Manager Factory? Para ficar até mais assim, logicamente falando, correto, vamos descer aqui, ó. Ele primeiro tem que existir quem? O meu Entity Manager Factory. Depois, o meu gerenciador de transações. Põe aqui embaixo, ó. Olha lá. Depois, o meu gerenciador de transações que está vinculado com o meu Entity Manager Factory. E por último, habilitando a anotação para que ele possa ser usado dentro da classe ali, com a anotação. Então ficou assim, constrói o Entity Manager Factory, constrói o meu gerenciador de transações e aqui eu habilito ele por anotação. Ok?